Então o IFIX subiu mais de 6% só em março desse ano 2025. Em abril teve mais uma alta de mais de 3%. E nesse momento ele está a poucos pontos do recorde histórico registrado em abril do ano passado. E quando isso aconteceu, o volume de investidores comprando novos fundos imobiliários foi o maior desde 2021. E é justamente por isso que eu sei que tem muita gente querendo comprar agora também. Afinal de contas, 76% do dinheiro que está investido em fundos imobiliários vem das pessoas físicas. E é justamente por isso que eu preciso conversar contigo. Para que a gente entenda por que os fundos imobiliários subiram recentemente, o que é que a gente pode esperar de 2025. E um conselho sincero que eu preciso deixar para você que investe em fundos imobiliários esse ano. Vamos lá, e pra gente entender o que é que tá acontecendo agora com os fundos imobiliários, vamos entender o que é que aconteceu do começo de 2024 até aqui. Afinal de contas, todas as vezes que a gente fala de um ativo de mais risco, como é o caso, a gente precisa pelo menos analisar um contexto de mais médio prazo. E o fato é que quando a gente virou 2024, a grande narrativa que se tinha no ano passado era que os juros no país iam cair. Basta a gente ver que as projeções das principais casas de análise do Brasil esperavam que a Selic acabasse em 2024 em cerca de 9,25%. E como existe uma correlação muito clara da queda dos juros com a alta dos preços dos ativos de risco, inclusive dos fundos imobiliários, a gente consegue ver isso por essa imagem histórica aqui, né? Em períodos de queda da Selic, foram períodos em que os fundos imobiliários mais se valorizaram e o contrário também é verdade. Por isso, a expectativa era que o IFIX seguisse esse caminho. Só que, na verdade, se a gente olha para o gráfico do IFIX de um ano para cá, de maio para frente, o que a gente viu foram muitas quedas acontecendo até chegar num pico de praticamente 15% em poucos meses. Tudo porque a expectativa mudou. No começo, esperava que os juros iam cair e ao longo do ano isso foi mudando completamente. Essa imagem aqui mostra isso de forma muito clara, onde a gente está olhando para a curva de juro futuro no Brasil, que há um ano atrás mostrava que a expectativa da Selic para um período futuro era que ela não se distanciasse muito de um patamar de 10%, podendo chegar a algo acima de 11% nos próximos 5 anos. Sendo que, na verdade, no momento atual, o que a gente vê é que a expectativa dos juros no Brasil foi para outro patamar, chegando nos quase 15% que a gente já tem atualmente, e ainda assim para os próximos meses, um patamar de juros numa categoria muito similar. E o que mais faz o mercado financeiro se mover em termos de preço ou para cima ou para baixo é a mudança de expectativa do que já está no preço. Beleza, isso aqui aconteceu ano passado, sendo que apesar disso tudo, desde a queda máxima dos fundos imobiliários lá em dezembro do ano passado, o que a gente vê desde então é uma alta de mais de 17,5%, praticamente devolvendo a queda que a gente viu ano passado. O que é que fez então essa recuperação acontecer? Será que ela é sustentável para esse ano 2025? O que é que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, o fato é que a expectativa do juro futuro ainda segue na casa dos 15%. Isso explica porque que o mercado ainda não vê esse juro caindo, pelo menos em 2025. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira antes do próximo comunicado do Copom em relação a como é que vai ficar a taxa Selic. A expectativa é que ela bata 14,75, seria o maior nível desde 2006. A probabilidade de esse aumento vir de 0,5 na reunião de hoje é de praticamente 73%. Só que você vai estar assistindo esse vídeo no futuro. Me conta aqui embaixo quanto é que foi o aumento da Selic, debatam entre vocês aqui também. E só pra gente deixar registrado aqui num vídeo, a expectativa do próprio Banco Central era que a Selic chegasse no final de 2025 na casa de 8,5%, que é basicamente a metade do que a gente tá vendo agora. Eu sempre gosto de lembrar isso com vocês, porque mesmo os maiores especialistas em termos de macroeconomia, inflação e juros no Brasil, que é o próprio Banco Central, eles erram a grande maior parte das projeções que eles tentam fazer. Foi assim em 95% dos casos desde 2021. Ah, Felipe, então qual é a razão mais forte por trás dessa explicação de alta que a gente tá vendo no mercado de fundos? Ora, a partir daqui eu vou te dizer o que é que eu vejo, o que é que eu tô lendo do mercado. É óbvio que a gente, como ser humano, sempre vai ter essa tentativa de explicar os fenômenos que acontecem, principalmente nos preços. Nem sempre a justificativa vai fazer sentido, mas contando a história do ano passado, parece que a gente tá vivendo uma continuidade disso tudo. Enquanto em 2024, na hora que os juros voltou a subir, a gente não tinha clareza de até onde ele ia subir, segundo as projeções poderia ser algo entre 13% e 17%, uma janela muito grande. Hoje a gente já tem isso um pouco mais claro. E o mercado financeiro, meus amigos, ele gosta de previsibilidade. A Selic foi subindo, passou dos 14%, aí o Banco Central já começa a mudar o tom e dizer que vai subir, mas já vai subir de leve e provavelmente vai parar com essas altas. Então a gente já começa a se aproximar de uma clareza de até onde essa Selic vai. E é por isso que a gente vê, inclusive, a curva de juro futuro nos últimos 30 dias trazendo mais uma acomodação. Olha para essa linha tracejada azul clara, que ainda mostrava a expectativa dos juros para os próximos anos ali na casa dos 14%, e nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, essa magnitude já cai para algo próximo a 13,5%. Isso por si só já afeta a precificação do mercado. Então o cenário um pouco mais estável explica um pouco essa alta. Sem falar que o preço por valor patrimonial
patrimonial dos fundos imobiliários estava descontado demais. Qualquer mini melhora que a gente tenha na expectativa é natural que os fundos se valorizem também. E o que a gente ainda vê hoje é um PVP na média ali entre 0,8 e 0,85 para todas as classes de fundos imobiliários da bolsa. E assim a gente continua a ver o mercado se valorizando. De janeiro para cá já são mais de 13. E inclusive isso começa a trazer de volta a confiança do investidor que só falava mal de fundo imobiliário no ano passado. E é essa confiança somada à alta dos preços que traz aquela sensação de não querer ficar de fora de um movimento como esse. Ah, Felipe, mas aí os fundos imobiliários ainda estão baratos, mas eles já subiram. Será que ainda é hora de comprar? Como é que eu penso sobre isso? Bom, eu vou te ajudar a responder isso num conselho sincero que eu quero te dar sobre fundos imobiliários nesse ano. Agora, o que a gente acredita aqui no Clube do Valor e que a gente sempre vai defender é que só tem uma forma de você saber sempre exatamente a hora certa de comprar fundos, qual comprar e como fazer isso. Que é ter uma estratégia muito clara e definida, que inclusive vai fazer com que você aproveite os momentos negativos do mercado para se beneficiar com isso no médio e longo prazo. Inclusive foi assim que a gente construiu o Clube do Valor nesses quase 10 anos de atuação e que nos tornou a maior consultoria de investimentos fora de São Paulo e que já nos consegue fazer ajudar milhares de clientes ao redor do Brasil e do mundo. Inclusive, se você também não está seguro o suficiente nesse momento de mercado de fundos, se você não tem tempo o suficiente para acompanhar o mercado financeiro ou expertise mesmo para montar a sua própria carteira de investimento, a gente do Clube do Valor quer te ajudar diretamente. E para isso eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas treinados com as nossas filosofias. Esse que é o espaço de 1 hora onde ele vai olhar para a tua carteira de investimentos e entender como é que você pode investir melhor para acelerar a tua jornada para a liberdade financeira. Para você participar é totalmente gratuito, então no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. E para fazer isso você só precisa ler esse QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, agora qual é o conselho que eu preciso te dar sobre fundo? E aqui a gente precisa fazer uma distinção muito grande. Se você é um investidor que tem algum foco de plano no curto prazo, fundos imobiliários não é para você. Se você está investindo seu dinheiro para uma reserva de emergência, para pagar uma viagem grande que você quer fazer, para pagar uma faculdade de um filho seu, ou qualquer coisa que seja nos próximos 5 anos, o seu dinheiro não deveria estar em fundos imobiliários. Ponto. E isso é explicado por esse famoso gráfico do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, que mostra que as variações do mercado de renda variável, elas podem ser muito bruscas, tanto para cima quanto para baixo, para quem passa pouco tempo investido no mercado. Então imagina lá que você quer pagar o casamento do seu filho, da sua filha, sendo que você investiu de forma errada, num ativo que tem mais risco do que você deveria tomar. E aí imagina que o casamento acontece daqui a 2 anos, só que seu dinheiro nesse período se desvalorizou em mais de 30%. Ou seja, você está colocando em risco o plano da sua família. E essa é a razão principal, que para quem pensa em curto prazo, fundos imobiliários não funciona. Agora, para você que pensa no longo prazo, qual é o meu conselho direto? Você precisa entender claramente que o objetivo da classe fundos imobiliários é trazer uma maior geração de renda para a tua carteira. Mas não é o objetivo dos fundos trazer uma grande valorização do teu patrimônio no longo prazo. Ah, Felipe, então quer dizer que eu não vou ver a minha carteira crescer muito por causa dos fundos? E não, você não vai. Pelo menos não tanto quanto outras opções do mercado de renda variável que estão disponíveis, como ações no Brasil, ações internacionais. Quer ver uma prova disso? Mesmo que a gente volte para os ciclos de alta da nossa bolsa, onde tanto ações quanto fundos imobiliários se valorizaram, que a única análise que a gente consegue fazer é no período entre 2016 e 2020, o IFIX subiu cerca de 140%, enquanto o Ibovespa subiu 209%. Aí se a gente olha de forma isolada, algumas ações na bolsa subiram bem mais, como é o caso da própria VEG, que subiu quase 300%, a própria Petrobras, que subiu 560, isso sem considerar dividendos. Enquanto que no caso dos fundos imobiliários, mesmo quando a gente pega aqueles mais antigos na bolsa, como o HGRE, o MXRF11, você vai ver que a performance deles, mesmo considerando os dividendos no longo prazo, ela não bate o mercado de ações. Fundos servem para gerar mais renda, ativos de mais risco como ações servem para gerar mais valorização. E existe um porquê grande por trás disso, que está na legislação por trás dos fundos imobiliários. Como a maioria de vocês já sabe, todo fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado semestral na forma de dividendos para os investidores. Ou seja, ele não consegue simplesmente guardar um pouco de dinheiro todos os meses para comprar um novo prédio, comprar um novo ativo de renda fixa para aumentar seus dividendos ao longo do tempo. É uma dinâmica completamente diferente das empresas que podem fazer isso. Podem não distribuir dividendos para guardar todo esse lucro e fazer com que a empresa cresça cada vez mais de forma exponencial. E é justamente por isso que não dá para esperar crescimentos estrondosos na sua carteira de fundos imobiliários. Beleza, essa é a parte teórica. Agora, isso também significa que, na prática, quando a gente vai olhar para a comparação do mercado de ações com o de fundos imobiliários, apesar da rentabilidade dos dois nos últimos 12 anos, que é quando o IFIX foi lançado, ser muito similar, a volatilidade desses dois ativos ela é bem diferente. O Ibov tem praticamente 3 vezes a volatilidade que o IFIX tem. Isso significa que nos momentos de alta as ações se valorizam mais e nos momentos de baixa elas também caem mais. Isso traz mais risco para o mercado de ações, mas também traz a possibilidade de, para quem sabe comprar ativos na hora certa e vender na hora certa, ter uma valorização acima do índice de mercado.
mercado como o Ibovespa. Nos termos técnicos do mercado financeiro, a gente chama isso de gerar alfa através de uma classe de ativos. É mais fácil ter alfa nas ações do que nos fundos. Isso explica, por exemplo, por que a gente consegue ter uma estratégia individual de ações como as ações mais baratas da bolsa aqui no Clube do Valor, por exemplo, que de 2014 para cá teve uma rentabilidade de 20% ao ano, bem maior do que teve o Ibovespa no mesmo período. Enquanto o IFIX, no mesmo período dos últimos 10 anos, teve uma rentabilidade anual de cerca de 10%. Agora, em compensação, ninguém tem um dividend yield tão alto no momento de entrada do que o IFIX. É só a gente comparar a média dos últimos pouco mais de 10 anos também, onde essa linha tracejada vermelha da imagem mostra como o dividend yield médio do IFIX gira na casa dos 8%, enquanto o Ibovespa ficou abaixo dos 6%. Conselho principal desse vídeo: foca em renda na hora de pensar em fundos imobiliários e não em valorização. E se você chegou até aqui num vídeo de fundos imobiliários, você deve querer gerar mais renda passiva através da sua carteira. E se esse for o teu caso, eu preciso te convidar para participar do evento Carteira de Investimentos para Viver de Renda, onde eu vou te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira em 2025 para acelerar a tua jornada até viver de renda. Esse evento é 100% gratuito e vai acontecer no dia 13 de maio às 19 horas aqui no canal Seu Dividendo. Você é meu convidado especial, clica no link aqui na descrição para você se inscrever. Agora me conta se esse vídeo trouxe informações novas, te agregou em alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir você. E se você quiser entender como montar uma carteira de investimentos mesmo que você esteja começando do zero, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, eu vou estar te esperando lá. Até o próximo conteúdo.